Questão 150. João, servidor público do Estado, by Covid, por desconhecer norma pertinente a adiantamentos, efetuou a concessão de suprimento de fundos à pessoa já responsável por 2 suprimentos. Posteriormente, foi avisado pela Controladoria Interna do órgão de que norma veda a concessão de suprimentos a responsável que já tenha sob sua responsabilidade 2 adiantamentos. João deverá responder por improbidade administrativa em decorrência da ilegalidade cometida. E aí, pessoal, será que ele deverá mesmo responder por improbidade administrativa, sendo que ele desconhecia esta norma? Avançando para o próximo slide, e com base naquilo que a gente já estudou até agora, né, pessoal, da questão do dolo, a gente vai ver que essa questão está errada. Diz aqui o parágrafo 1º do artigo 17c. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Então, o que acontece? A ilegalidade ela deve estar qualificada por elemento dolo, que é aquela intenção maléfica do agente. Se não há intenção maléfica do agente, não há que se falar, portanto, em improbidade. Por mais que ele tenha ido contra uma lei, tenha cometido um ato ilícito, isso não será qualificado como improbidade, caso não haja presença da figura do elemento dolo. Passando para o próximo slide, temos a questão 151, que diz: no caso de litisconsórcio passivo, a lei de improbidade administrativa não admite em nenhuma hipótese a responsabilização solidária. O que é litisconsórcio passivo mesmo? É quando você tem um grupo de réus. Isso daí a gente dá o nome de litisconsórcio passivo. E a questão diz que, neste caso, a lei de improbidade administrativa não admite em nenhuma hipótese a responsabilização solidária. Ou seja, eu tenho um grupo composto por João, Pedro e Maria. Será que João não pode responder solidariamente com Maria e com Pedro? A lei de improbidade diz exatamente isso, por isso a questão está certa. Ela diz assim: na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Então, devem ser benefícios diretos, não valem benefícios indiretos. É proibida que se responsabilize um pelos atos do outro. É por isso que a gente diz que é vedada qualquer solidariedade. Principalmente quanto a questões patrimoniais financeiras, né? Digamos que um grupo de litisconsórcio, um tem a maior participação, e aí na hora de arcar com o ressarcimento aos cofres públicos, por exemplo, João não tem um dinheiro suficiente para pagar. Será que Maria pode ser responsabilizada solidariamente? Não, vedada qualquer solidariedade. Questão 152 diz: a remessa necessária a instituto previsto na Lei de Improbidade Administrativa e sua aplicação é vedada para fins de efetividade das decisões judiciais. O que essa questão está dizendo aqui? Ela está dizendo que se você for lá folhear, averiguar a Lei de Improbidade Administrativa, você vai encontrar a questão da remessa necessária. Porém, a Lei de Improbidade ela proíbe a remessa necessária. A gente já falou sobre isso, né? A remessa necessária ou o reexame necessário. Que é quando, por exemplo, um juiz de primeira instância ele emite sua decisão e ele lança sua decisão para os juízes que estão acima dele, né? Seriam basicamente segunda instância, para que eles revisem e confiram se a decisão dele está correta. Basicamente é isso em termos leigos, né? Mas e aí, será que cabe remessa necessária contra a improbidade administrativa? Já vimos que não, por isso a questão está certa. O parágrafo 3º do artigo 17c diz: não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Então não há remessa necessária em termos de improbidade administrativa. A questão 153 diz que a ação por improbidade administrativa, conforme os fins a que se dirige, pode ser enquadrada como preventiva ou repressiva. Será mesmo, pessoal, que, por exemplo, o Ministério Público ele pode ingressar com ação de improbidade de caráter preventivo, para que determinado gestor público não cometa certo ato? Será que cabe esse tipo de ação de improbidade? A resposta é certa. Por quê? A questão dizia: a ação por improbidade administrativa, conforme os fins a que se dirigem, pode ser enquadrada como preventiva ou como repressiva. Na verdade, a questão não está certa, não. Eu vou até fazer uma rápida correção aqui, porque, na verdade, a questão está errada. Diz assim a Lei de Improbidade Administrativa: a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório. Então, na verdade, não cabe a ação de improbidade com caráter natureza preventiva, só cabe a repressiva. A Lei de Improbidade Administrativa deixa claro que não existe ação por improbidade administrativa com caráter preventivo, somente a repressiva, que é aquela própria para castigar quem cometeu o ato. Então, a ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, de sanção. Destinado o quê? Essa ação de improbidade? A aplicação de sanções de caráter pessoal,
previstas nessa lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Então, eu acho que esse artigo aqui vai ser muito explorado pelas bancas de concurso público, principalmente. Por quê? A lei de improbidade administrativa, ela busca estabelecer uma linha ali entre a separação do que vem a ser a ação de improbidade e do que vem a ser a ação civil pública, no sentido de que cada uma tem a sua função e que não deve se misturar as atribuições, né, para que a utilidade de cada uma serve. Então, vamos prestar bastante atenção nesses aspectos. A gente tem vários aspectos nesse artigo, todos conjuntamente. Primeiro é que a ação por improbidade administrativa é só repressiva, não existe ação preventiva. Segundo a lei de improbidade administrativa, ela tem caráter o quê? Sancionatório, de aplicar sanção. Além disso, ela é destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, somente para uma pessoa, individualizado, previstas nesta lei, ou seja, sanções que estão previstas nessa lei. Além disso, a ação de improbidade é diferente de uma ação civil. Então, é proibido o Ministério Público, ingressar, né, como ação de improbidade para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Inclusive, se vocês derem uma olhada na Constituição Federal, vocês vão ver que esse trecho que eu acabei de citar aqui, dessa questão de proteção do patrimônio público e social, isso se assemelha às funções da ação civil e não da ação por improbidade administrativa. É por isso que a lei de improbidade ela cria essa linha que separa uma coisa da outra. Passando para o próximo slide, questão 154 diz: a ação por improbidade administrativa é destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal e coletivo previstas na Lei 8.429 de 1992. Será mesmo, pessoal? A resposta é errada. Por quê? A gente disse que a ação por improbidade administrativa é destinada ao quê? À aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei. E a questão falou em pessoal e coletivo. Não tem esse caráter grupal, somente pessoal, pois é individualizado. As sanções, na verdade, são individualizadas. Questão 155. A ação por improbidade administrativa, dada a possibilidade de sua conversão em ação civil pública, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 16º da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, poderá ser ajuizada para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Errado, né, pessoal? Já vimos que não. A lei de improbidade ela não poderá ser ajuizada com este objetivo, com este propósito. Isso é papel da ação civil. Avançando para a questão de número 156, temos: foi lançado edital para fins de construção de rodovia, que pelo traçado inicial do projeto da obra, contemplará diversas regiões densamente povoadas de múltiplos municípios. O Ministério Público constatou que não foi realizada audiência pública para fins de debate junto à população direta e indiretamente afetada pelo empreendimento. Para tanto, decidiu ingressar com ação de improbidade administrativa. Analise assertiva a seguir. A ação de improbidade administrativa não é um instrumento cabível para assegurar a voz da população. E aí, será que é ou não é? A resposta está o quê? Correta. Por quê? No parágrafo único do artigo 17d, nós encontramos a seguinte regra: ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submete-se aos termos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Essa lei aqui trata justamente da ação civil. Então, o que acontece? É, mais uma vez, a lei de improbidade administrativa diferenciando no sentido de, olhe, perceba qual é o papel da ação de improbidade administrativa e qual é o papel da ação civil. E nesse caso aqui, eu sublinhei, né, esse tópico aqui que fala a qualquer outro interesse difuso coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística. Neste caso, a gente pode pensar, inclusive, em ordem urbanística, né? Porque a questão tratava justamente disso, que não foi feita uma audiência pública para dar voz, né? Para ouvir o que a comunidade ali que vai ser afetada por
essa obra, a opinião dela qual seria, né? Então, nesse caso, deve-se submeter o quê? Aos termos da Lei de Ação Civil Pública. Então, vamos ficar atento a isso daí, pessoal. Esses pontos, eles estão restritos à questão da ação civil pública e não da Lei de Improbidade Administrativa. Então, se a gente voltar aqui à questão, né, a gente vai ver o seguinte, ela diz, a ação de improbidade administrativa não é um instrumento cabível para assegurar a voz da população. Correto, vai ser a ação civil pública que está adstrita à Lei 7.347, de 24 de julho de 1986.